fui atraído por Jesus Cristo e crucificado na cruz com Cristo. Graça e paz, irmãos. Vamos ver o recado que Jesus mandou para nós. Não só para nós, mas para todos, né? No capítulo 24 de Mateus, a primeira parte desse capítulo, Jesus está trazendo um recado aqui. Todo recado de Cristo é importante. Mas hoje em dia está acontecendo exatamente aquilo. Na época, o povo queria saber quando que ia acabar o mundo. E hoje também as pessoas fazem essa pergunta. Dificilmente passa um dia sem a pessoa me perguntar se é já o sinal do fim. Então Jesus está mostrando aqui que vai haver muita coisa ainda. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então aqui está acontecendo aquilo que hoje também está acontecendo, né? As pessoas estão com medo dos acontecimentos que está tendo, mas é necessário. Isso aí já é... Quando os irmãos meditarem no capítulo 6 de Apocalipse, aí os irmãos vão ver que tudo isso aqui está lá, tá? Todas aquelas pragas que veio lá
no Egito para liberar aquele povo, tudo isso vai se repetir. Mas o sinal que Jesus deixou foi o Evangelho ser pregado no mundo inteiro. E isso está acontecendo devagarinho, mas tem muitas nações ainda que não ouviram o Evangelho de Cristo, né? Tem ouvido o Evangelho das obras, o Evangelho segundo Allan Kardec e outros evangelhos, mas o Evangelho de Cristo ainda não chegou nem em uma parte do mundo. E as pessoas já estão preocupadas. A nossa resposta sempre é esta: não fique preocupado em saber quando é o fim. Fique preocupado quando é o fim aqui da sua existência nesse mundo. Se você não nasceu de novo, aí vai ser complicado para você. Isso é que as pessoas têm que pensar. Não em quando vai acabar o mundo, isso aí não é problema nosso. O problema é estar preparado para o dia que a morte física chegar, sabermos que iremos encontrar com Cristo. Então Jesus foi mostrando para eles, né? E aconteceu já foi destruído aquele templo bonito, já foi destruído. E outros sinais já vieram outros sinais, mas sempre Jesus dava o recado, como ele deu aqui no verso 4. Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Tá certo? Tome cuidado com o destino da tua alma. E ele diz: porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Já temos este propósito aí, pessoas querendo ser o Cristo, pessoas querendo dizer que a igreja deles é que salva, que fora da igreja deles a pessoa vai para o inferno. Então isso tudo já está acontecendo. E ele mostra que ouvireis de guerra e rumores de guerra. Claro, já está acontecendo. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Claro, já está tendo, né? Já está tendo terremotos e tantas coisas que está aqui já sendo anunciado por Cristo. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Princípio de dores, tudo isso, fomes, praga, tudo isso, guerra e tantas outras coisas, né, que está acontecendo, é só o princípio. Quando a gente lê Daniel capítulo 12, versículo 1, a gente vê lá que Daniel já tinha anunciado, né, que o fim será terrível. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, e todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Nunca houve um sofrimento igual vai haver quando chegar realmente a hora. Quando Jesus chegar, e ele não descerá aqui na terra, mas as pessoas forem levadas, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, e os outros ficarão aqui. As igrejas vão encher, como está acontecendo hoje, mas não vai adiantar. Como não adianta hoje para aqueles que vão na igreja. As pessoas pensam que indo à igreja está preparado e etc. Não, a igreja que prepara é a palavra de Deus, porque a igreja verdadeira é o corpo de Cristo. Quem não está no corpo de Cristo não está na igreja de Deus, está na igreja do homem.
Então, no versos 10, ele torna a repetir: nesse tempo, muitos serão escandalizados. Já temos visto hoje muitas pessoas fazer pouco caso dos cultos, não vir às reuniões, dar preferência para as coisas do mundo. Então, eles vão se escandalizando. Está demorando muito para vir Jesus, vamos aproveitar o mundo um pouco, né? E ele torna a repetir no versos 11: e surgirão muitos falsos profetas. Muitos, sim, e enganarão a muitos. Quantos vão ser enganados? Estão sendo enganados. Falsos profetas, aqueles que ensinam uma salvação fora do plano de Deus. Esses são os falsos profetas. E já tem muitos, mas vai haver mais ainda. E por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriando, vai tomando o lugar da leitura bíblica, vai tomando o lugar do amor a Deus. A iniquidade vai tomando lugar, dá muita preferência ao mundo. É isso que acontece. Quando o Tiago estava nos prevenindo lá, é exatamente sobre isso. Tiago 4,4, ele estava prevenindo-nos sobre isso. Cuidado. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Pois aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Está tendo já tem muita gente mais amiga do mundo do que... Então a iniquidade está se multiplicando, através da mídia, o celular, televisão, cinema e tantas outras coisas, né, que tem levado as pessoas a darem preferência. Mas ele deixa aí o recado, no versos 13, né? O importante é perseverar. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O prêmio é dado só no fim da carreira. Ninguém ganha um prêmio no fim, no começo, não. Só no fim. Porque se não perseverar é porque não creu. Não nasceu de novo, foi enganado, enganou-se a si mesmo. Porque aquele que nasce de novo, ele persevera, ele sabe que o rumo é este mesmo, não tem outro, é Cristo Jesus. Então a pessoa que nasce de novo não se desvia. Quando alguém desvia, quantas pessoas a gente conversa e diz assim: eu me desviei da igreja. Que isso? Desviar da igreja? Então é porque você nunca nasceu de novo. Então, se não perseverar, é porque não nasceu de novo. Não acreditou que é verdade a palavra de Deus. E ele então mostra aí que este evangelho vai ser pregado. Que evangelho? O evangelho de Cristo. Mas tem tanto evangelho para confundir as pessoas. Pois é, mas o evangelho de Cristo vai perseverar. Aquele que ouve o evangelho de Cristo, acredita e obedece, esse persevera. Quando o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 10, versos 23, deixou o recado, era para isso, para não haver desistência. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Não desvie, né? Você sabe que aquele que prometeu é fiel. Quem prometeu? Jesus. Então, você sabe que aquele que prometeu é fiel. Ele deixou o recado, né, para nós, lá no capítulo 10 de João, versículo 20,
28 e 29. Será? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebaterá da minha mão. Esses não desistem da jornada, estes seguem a Cristo. Este está perseverando. As ovelhas são aquelas que foram salvas. Essas vão perseverar. Sabe que não tem outro caminho. Sabe que o caminho é Cristo Jesus, como ele falou, João 14:6. Então, esse persevera. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é. Então, só aqueles que seguem a Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Palavra dele. E me seguem. Esses vão ganhar a vida eterna. Agora, aqueles que desistem, aqueles que dizem que aceitou Jesus, aqueles que dizem que estão livres, né? Livre do quê? Esses não perseveram. Então, qual é o preparo que a pessoa precisa ter para enfrentar a morte física ou o fim do mundo? Nascer de novo. Se não nascer de novo, não está preparado. Não é estando numa religião, numa igreja, né? Ou praticando obras e etc. Não, isso nada é preparo para entrar no reino de Deus. Para o pecado eu morro.